Será que sabes o que é isso? Não é um iPhone. Na verdade, antes de termos serviços como Spotify, Apple Music e até smartphones, era preciso organizar e guardar manualmente as músicas nos nossos dispositivos, quer sejam em leitores de MP3 ou ainda em dispositivos mais antigos, como Discman ou Walkman. Mas quando esse dispositivo foi lançado, muitos desses problemas foram resolvidos e também muitas inovações que usamos até hoje foram introduzidas. E por causa disso, cerca de 6 milhões de unidades foram vendidas no seu ano de lançamento. E se não deste conta, hoje vamos falar sobre os iPods e também como eles revolucionaram a forma de ouvirmos músicas. The iPod. O iPod. iPod lineup. E apesar desse já ter o ecrã partido, é pessoalmente o meu favorito. Isso por várias razões. Primeiro, é a semelhança com o iPhone, que não é apenas no aspecto exterior, mas o sistema operativo e a experiência do usuário eram as mesmas. Tirando, obviamente, o facto de não fazer chamadas e receber mensagens, porque não é um telefone, né? Eu não tenho aqui o iPhone 1, que é o mais parecido com esse iPod, mas tenho o iPhone 4. E ainda assim, como dá para ver, são muito parecidos. Outra característica desse iPod, tal como o nome indica, é o ecrã completamente tátil, que agora até é normal nos smartphones, mas quando o iPod foi lançado, outros dispositivos para músicas e até telefones ainda usavam teclas. A primeira versão desse iPod tinha pelo menos 8 GB de memória, que agora não parece muito, mas naquele tempo foi uma grande inovação porque permitiu guardar um número quase ilimitado de músicas. E como também permite conexão por Wi-Fi, com esse iPod era possível comprar músicas diretamente no iTunes e até baixar aplicações na App Store, tal como o iPhone. E esse foi um dos aspectos mais diferenciais do iPod Touch. E além do ecrã tátil de 3.5 polegadas, esse iPod tem um botão principal na parte inferior, suporta fones de ouvido com cabo de 3mm, tem uma entrada para cabo de 30 pinos, tem botões para ajustar o volume e até um botão para ligar e desligar no topo. Eu comprei esse iPod em segunda mão nos congolenses há muitos anos atrás, já nem lembro quanto custou, mas o preço oficial do iPod Touch foi de aproximadamente $300. Mas muito antes do iPod Touch, outras gerações de iPod já tinham sido lançadas. E agora vamos falar um pouco sobre essas versões. A primeira geração de iPods foi o iPod Classic, caracterizado pelo aspecto retangular, cor branca e a icônica roda central. Quando foi lançado, em 2001, criou as fundações do que até hoje vemos em termos de reprodução de música no digital. A primeira versão veio com 5 GB de memória, que foi uma novidade na altura para um dispositivo daquele tamanho, mas o ecrã ainda não era colorido. Depois dessa versão inicial, outras 5 versões mais avançadas, com cores e até mais memória, foram lançadas, até o momento que deixaram de ser produzidos, em 2014. A segunda geração, o iPod Mini, foi lançada em 2004 e herdou muitas das características do iPod Classic, mas era menor e veio com várias opções de cores. Mas, apesar disso, deixaram de ser produzidos muito rapidamente. Apenas 2 versões desse iPod foram criadas. E a terceira geração foi o iPod Shuffle, que é o mais minimalista de todos, que era muito focado na portabilidade e simplicidade. Para teres uma ideia, esse iPod era o menor de todos, tinha memória mínima de até 512 MB e até nem tinha ecrã. E por causa disso, também era o mais barato. E durante os anos em que foram produzidos, entre 2005 e 2017, 4 versões com design bem distinto foram lançadas. A quarta geração de iPods foi o iPod Nano. A primeira versão desse iPod também foi lançada no mesmo ano em que o iPod Shuffle e já vinha com ecrã a cores e possibilitava a visualização de fotos. Esse iPod, em conjunto com o iPod Touch, foram os iPods com mais versões lançadas. Um total de 7 versões foram lançadas. E também foram os iPods mais vendidos durante os anos em que foram produzidos. E como disse anteriormente, a quinta geração foi o iPod Touch, que vinha com um ecrã completamente tátil, possibilitava o uso de Wi-Fi e algumas versões até incluíam câmeras. Foram lançados em 2007 e depois da versão inicial, outras versões mais avançadas também foram lançadas. Mas apesar dessa história fantástica e de toda a inovação dos iPods,
Eles deixaram de ser produzidos em 2022, por várias razões. Uma das razões foi a evolução dos smartphones. No caso da Apple, o iPhone, que se tornaram mais capazes em termos de armazenamento, sistema operativo e integração com outros dispositivos. Então, nessa fase, ter um iPhone e um iPod é quase redundante. Outra razão foi o aparecimento e rápida expansão de serviços de streaming de música, tais como Spotify e Apple Music, que reduziram muito a necessidade de fazer downloads e gerenciamento de espaço e músicas manualmente. E também pelo facto de poderem ser usados em vários dispositivos. Essa foi a história do iPod. Esse dispositivo que mudou a forma de ouvirmos músicas quando foi lançado e que também trouxe muitas das inovações que usamos até hoje. Espero que tenhas aprendido algo neste vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.